Eu acho muito engraçado esse artigo aqui do colega, o doutor Ciro Facchins Gavioli, que tenta refutar a afirmação que eu faço sempre aqui, que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, que só existe no Brasil, é um absurdo completo, e acaba ele mesmo comprovando o que eu falo. Vamos ver esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Vieira, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, ele fez um estudo aqui, um trabalho grande aqui, um artigo enorme sobre legislação e direitos trabalhistas nos Estados Unidos e o mito da jabuticaba, né? O que ele está querendo dizer é que existe legislação trabalhista nos Estados Unidos e que existe justiça do trabalho em algum outro lugar do mundo que não seja o Brasil. E eu vou mostrar para vocês que ele se engana com relação à justiça do trabalho, não existe em lugar nenhum do mundo que não seja o Brasil, e com legislação trabalhista, eu nunca afirmei que não há nenhuma regra trabalhista nos Estados Unidos. O fato é que existem regras muito menores do que aqui. Esse é o ponto todo. Aliás, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, né? Até na China, as regras trabalhistas são mais leves que aqui. Enfim, ele começa aqui dizendo que não, que é uma fake news esse negócio de dizer que é uma jabuticaba que só tem no Brasil e não sei o que lá. A justiça do trabalho é uma jabuticaba e não sei o que lá. Aí ele começa aqui, ó. Só existe justiça do trabalho no Brasil? Não. Ao contrário do que muito imagina, justiça do trabalho em separada da comum também existe em países como Bélgica, Dinamarca, Hong Kong, Inglaterra e Nova Zelândia. Existem alguns outros países, muito poucos, mas o que tem aqui ó, não é uma justiça do trabalho. Repara, Labor Tribunal, Employment Tribunal, é um tribunal do trabalho. O que significa isso? É uma instância específica, é um órgão específico para julgar aqueles casos, mas não é uma justiça inteira definida para isso, né? E faz diferença esse tipo de coisa? Você dizer, ah não, tem um tribunal só daquilo ali? Olha só, aqui no Brasil tem isso também, tá? Tem tribunal marítimo, não existe justiça marítima brasileira. Tem tribunal marítimo por quê? Porque os acidentes com barcos, envolvendo lanchas e barcos e coisa e tal, são coisas muito particulares, tem aspectos técnicos específicos, então, tipicamente, você vai ser processado se acontecer algum crime náutico ou algum problema náutico no tribunal marítimo. Ele é especializado nisso, mas isso está dentro da justiça comum. Se você passar disso daqui, se, por exemplo, esse caso julgou no tribunal marítimo, estabeleceu um negócio, você vai recorrer, você até tem uma instância dentro dele. Depois disso, você vai para a justiça comum. Como é todas essas cortes no mundo todo. Você tem um tribunal específico para casos de trabalho, você pode até recorrer dentro do tribunal, mas depois dali, quando você vai para a justiça comum, depois dali que você for recorrer, continua, você vai para a justiça comum. E qual é a diferença de você ter toda uma justiça do trabalho no Brasil? É que essa justiça ela foi montada como uma coisa à parte, partindo de um pressuposto falso. O pressuposto de que o empregado é hipossuficiente em relação ao empregador. Então toda a ideia da justiça do trabalho ela é construída sobre essa base. E isso é muito diferente do que tem no resto do mundo. No resto do mundo você tem cortes específicas para esse tipo de situação? Tem, você tem aquela corte que é especializada em tratar coisas de trabalho, mas saiu dali, se você for subindo na coisa, você vai entrar na justiça comum. Então, no final das contas, é a mesma justiça. Você não tem uma justiça inteira separada, que aqui no Brasil ela é definida exatamente como uma justiça para favorecer o empregado. Eu não estou falando que, no final ela favorece o empregado, não. Eu estou dizendo que na lei, na hora de constituir essa justiça, na base de tudo, o legislador vira e fala, é para favorecer o empregado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que não existe justiça que favorece um lado. Se a justiça favorece um lado, ela não é mais justiça. Pode virar, sei lá, órgão inquisitorial de extinção do trabalho, ou pode ser o que for, o nome que você quiser dar. Justiça não é. Justiça não pode ser. Se favorece um lado, não pode. Mas o CDC também fala de hipossuficiência do consumidor. O CDC é outro absurdo, que só serve para encarecer os produtos. Como eu já falei tantas vezes aqui, esse pessoal tem essa ideia de que se você escreve num pedaço de papel que, não, tal lado deve ser favorecido, isso vai favorecer aquele lado. Não, não vai. Sabe o que vai acontecer? Você pode favorecer uma situação ou outra, mas o mercado em seguida se reequilibra para um novo ponto, justamente para compensar aquela injustiça percebida nesse caso. No caso do Brasil, o que acontece? Qualquer pessoa, na hora de se empregar, qualquer empregador, na hora de contratar alguém, tem que jogar o salário lá para baixo, porque é a única alternativa que ele tem. Se ele pagar um pouquinho melhor para aquela pessoa, quando ela entrar na Justiça do Trabalho, invariavelmente vai entrar,
ele vai ter que pagar uma fortuna enorme de compensação para aquilo ali. É por isso que no Brasil os salários são tão baixos e os preços são tão altos, porque no final das contas não tem milagre. Se tem uma relação voluntária entre trabalhador e empregado, se você bota um custo ali, invariavelmente aquilo vai ser pago pela parte mais fraca, que vai ser o empregado. Não tem jeito. É o que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, ele próprio confirma o que ele falou. Não existe justiça do trabalho em lugar nenhum do mundo. Isso é uma ideia que vem dos fascistas da Itália, que até lá na Itália foi abortado isso. Até lá na Itália a CLT foi abandonada como um resquício fascista. Aqui no Brasil floresceu, meu amigo, olha só. Não é à toa que a gente tá na merda que a gente tá, né? E ainda vem os antifascistas aqui no Brasil, que... Antifa que gosta de Getúlio Vargas, pode isso. Meu Deus do céu, né? Aí depois ele fala aqui que não, nos Estados Unidos, a justiça comum que cuida dos casos trabalhistas. Aliás, na maior parte do mundo, e inclusive nesses lugares aqui. Embora você tenha câmaras próprias para isso, você pode entrar na justiça comum também. Da mesma forma, se você tem um tribunal marítimo, mas é justiça comum, é lei comum, não tem interpretação diferente, não tem ônus diferente, não tem visão diferente sobre as coisas na justiça, nessas cortes do trabalho aqui, né, que não são justiças do trabalho. É uma diferença muito gritante, que você não tem um direcionamento todo para um lado naquela justiça, ao contrário do que você vê aqui no Brasil, né? E aí depois ele fala aqui que não, que nos Estados Unidos tem um monte de leis e coisa e tal. Tem, ninguém nunca diz que não tem lei trabalhista nos Estados Unidos. Tem um monte. A questão toda, claramente, é que elas são muito mais flexíveis do que aqui. Qualquer um que tenha trabalhado nos Estados Unidos, que tenha contato com o pessoal de lá, pode te dizer isso. Tem um monte de coisa lá que você pode negociar. O empregador negocia com o empregado e funciona maravilhosamente bem. Sabe por quê? Porque se os dois podem negociar, os dois podem obter mais valor da relação. Veja, esse é um grande erro que muita gente comete. Aqui no Brasil tem muita gente com aquela mentalidade de que riqueza vem de tesouro, que você acha um tesouro na terra e aquilo ali é que é riqueza. Não é. Riqueza é relação entre duas pessoas em que elas negociam o que é melhor cada um da outra, por exemplo, num comércio, que quem compra, alguém vende. Neste momento, você está entregando o dinheiro para o comerciante, porque você está dizendo que o dinheiro seu vale menos do que aquele bem que o comerciante está te entregando. Então, e para o comerciante, da mesma forma, ele só aceitou vender aquilo para você porque aquele bem que ele está vendendo vale menos para ele do que o dinheiro. Então repara, quando vocês fazem essa troca, para os dois lados ganhou-se riqueza. Os dois lados estão agora com uma coisa um pouco mais valiosa do que tinham antes. E é isso que gera riqueza na sociedade, não é tesouro. Tesouro é besteira. O agricultor trabalha na terra, é o trabalho que gera riqueza. Não, o agricultor trabalha na terra, gera aquilo, mas para gerar riqueza ele tem que vender aquele produto, ele tem que transacionar aquilo com alguém. Se ele não transacionar com ninguém, ele pode até satisfazer as necessidades dele, mas ele não gerou riqueza. Para gerar riqueza tem que ter comércio, é relacionamento entre pessoas que gera riqueza. E no trabalho também. Se o trabalhador pode negociar qualquer coisa com o patrão, essa relação gera mais riqueza para ambos. Porque, por exemplo, o empregado pode não querer férias. Aqui no Brasil é proibido. Aqui no Brasil você tem que aceitar férias. Se você não quiser férias, se para você ganhar mais dinheiro for melhor do que ter férias, não pode negociar isso não, porque é um absurdo, coisa e tal, a Justiça do Trabalho não deixa. Lá nos Estados Unidos pode negociar férias, você pode ter férias, pode não ter, pode fazer um contrato, pode ter férias de um ano inteiro, pode fazer o que você quiser. Desde que vocês dois, você e o patrão, negociem em condições, pronto, está aceito, contrato é contrato. Aí vem esse pessoal aqui, não, mas o patrão é malvadão, não sei o que lá, vai querer pagar o mínimo por empregado. Uma lorota que é forçada pelas próprias leis que eles criaram. Aqui no Brasil é proibido contratar gente praticamente. O pessoal, quando contrata, paga o mínimo, porque qualquer coisa acima disso é um absurdo de caro que sai depois na Justiça do Trabalho. Então aqui, ninguém nunca diz que não tem nenhuma lei trabalhista nos Estados Unidos. Tem, lógico, mas tem um mínimo do mínimo do mínimo. Você não tem nenhuma dessas amarras que eles gostam de chamar de direitos, mas na prática são amarras. Proíbem o empregado de repente, obter um pouco mais de valor trocando uma coisa pela outra. Não, olha só, eu aceito trabalhar um pouquinho mais se eu receber um pouquinho mais. Ah, não pode. Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Tem um monte de amarra legal que proíbe o empregado de negociar qualquer coisa. Resultado disso, gera-se menos valor nessa relação de emprego para todo mundo. Não é só para o patrão não, para o empregado também.
Enfim, no final das contas o cara prova o meu ponto aqui, ó, que, tem as agências americanas do empregado? Tem um monte de coisa lá, não estou dizendo que não tem, não. A questão é infinitamente menor do que o absurdo completo que é a CLT. E no final ele conclui aqui, ó, que comparações descabidas e desdém com a nossa legislação. Não, eu não tenho desdém com a legislação. Eu acho errado. Isso é o mal que aflige o Brasil, é a Justiça do Trabalho e é a CLT. É o pior pesadelo do Brasil, é isso. Não tenho desdém, eu tenho asco, eu tenho desprezo por essa legislação que só atrapalha todo mundo, principalmente o trabalhador. Sabe quem ela ajuda, essa legislação? A vocês, advogados trabalhistas, juízes do trabalho, aquela justiça do trabalho enorme que no final das contas custa mais caro até do que as indenizações que ela paga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.